Olá pessoal, eu sou Walter Leno Noronha, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo, e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre um tema que é muito importante, inclusive foi um dos pilares da nossa 25ª Convenção de Contabilidade, falando sobre tecnologia e inteligência artificial. E para que a gente possa fazer esse bate-papo de uma forma muito tranquila, nós estamos recebendo aqui uma pessoa extremamente experiente no assunto, conhecedor, que domina isso com profundidade. Inclusive, tenho a grande satisfação de tê-lo como membro da Comissão de Peritos e Auditores do Estado do Espírito Santo. E o nosso convidado hoje é o Shelfo, que vai estar batendo esse papo aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela tua presença, tá, Shelfo? E se você quiser fazer uma apresentação do seu currículo também, fique à Legal. vontade. Presidente Walter Heleno, é um prazer, é uma honra estar aqui ao seu lado, ladeando a sua gestão e tendo a oportunidade justamente de bater um papo, esclarecer um pouco desse assunto que pode parecer um tanto quanto nebuloso, né? Assim, um tanto quanto quase que inalcançável pelos peritos, que é a aplicação da IA na perícia. Então, essa é uma oportunidade ímpar na gestão do nosso presidente aqui, na convenção que a gente está participando aqui no Espírito Santo, trazendo um painel falando exatamente sobre IA na perícia. E coisa Exato. que É a isso aí. gente observa em outros conselhos e ainda está caminhando, alguns de forma mais contundente, mas ainda é um assunto um pouco árido, né? Ainda utilizado pela atividade em si pericial. É Sou verdade. contador, tenho mestrado também na área de contabilidade, tenho algumas pós-graduações na área e recentemente tenho um MBA justamente voltada para a inteligência artificial e um pesquisador, até como uma galera lá de Portugal fala, assim, eu sou um investigador contábil, né? Então gosto de pesquisar, Tá justamente, certo. e a parte da inteligência artificial, agora, especificamente na área de perícia. A gente sabe que a inteligência artificial está mudando a profissão da contabilidade e principalmente a perícia, né? É uma ferramenta hoje indissociável da nossa atividade. Eu queria que você contasse para a gente um pouco, Shelf, efetivamente, Uhum. o que é a inteligência artificial e como que isso vai impactar os negócios pensando na perícia contábil. Pois é, a inteligência artificial, e até uma pesquisa que a gente gosta de apresentar, e como bom filho de mineiro, né? Eu sou devoto do São Tomé da Perícia, então gosto de ver para crer. Então peguei justamente um artigo, um estudo do Fórum Econômico Mundial de 2024, seu relatório, dizendo exatamente isso, que a inteligência artificial, ela tem um pipeline, já começou a 24 para até a 27, que eu brinco do reloginho, tá tic-tac, 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 Pois é. tá correndo. E a aplicação dela justamente na nossa atividade, no nosso cotidiano, ela permeia várias áreas. A área de medicina já acontece de forma muito mais Sim. contundente, a gente tem a IBM com o Watson. A área de agronegócio, a gente tem um mapeamento por drones, fazendo toda a parte de catalogação de gráficos, assim, a parte de plantação, como é que vai utilizar os defensivos agrícolas. Aí tem nossos carros também, com até o próprio Waze, né? A gente tem ali o Sim, GPS, agora claro. mais ainda. E a inteligência artificial é isso, é uma ferramenta tecnológica que, através de base algoritmo, a base de cálculos, né, 0 e 1, ela consegue fazer cálculos e trazer respostas muito mais rápidas do que a gente hoje consegue fazer humanamente. Mas Isso. é artificial, não é a inteligência humana. Tem até uma discussão também interessante Pois sobre é, isso. porque nessa reflexão nós não podemos ignorar que toda a ferramenta, e hoje nós temos inúmeras ferramentas, queria que você comentasse algumas características dessas ferramentas que estão disponíveis no mercado, que efetivamente não vai substituir o homem, né? Nós já Perfeito. temos certeza disso. Mas todo o apoio, toda a ferramenta que facilita o trabalho, sem sombra de dúvidas, ela vem para somar a nossa atividade. E eu queria saber exatamente Sim. isso. Quais são essas ferramentas? O que que a gente pode entender nesse cenário vasto de oportunidades para a nossa atuação, do que pode ser utilizado para facilitar o nosso dia a dia? Perfeito, a colocação é bastante propícia e vem ao encontro que a gente vem conversando, porque a gente tem a HPLC, substituiu o contador? Não. Exato. Veio justamente as planilhas eletrônicas, substituiu o contador? Não. Vem a inteligência artificial? Vai substituir? Jamais, ao contrário. É o que a gente tem conversado, é o Blue Ocean, é o Oceano Azul.
O contador, o auditor, o profissional da contabilidade, o perito, ele vai ser muito mais agora requisitado com conhecimento técnico aprofundado, Sim, porque é esse conhecimento que é o diferencial, justamente, da inteligência artificial. Você vai usar a IA, a inteligência artificial, mas você precisa conhecer muito do assunto sem para poder dúvidas. validar, que é o teu argumento. Sempre tem um homem ali fazendo o processo todo. Então, é que a gente fala que é um processo automatizado e não automático. Automatizado que sempre tem que ter um homem dar o ok. Então, quais são as IAs que a gente utiliza? Você tem a mais famosa, que é a conhecida, que é o zero na estatística, que é o ChatGPT, né? Sim, Então, Shelf, qual seria a IA que eu tenho que começar a utilizar? Aprenda o ChatGPT. É ela o inicial. Eu marco zero. A partir dela tem uma série de outras. E na área da perícia a gente tem um leque, quase que fosse um cinto do Batman, né? Um cinturão sim. de utilidades ali. Então, basicamente, são essas assim, as histórias. Você tem o Notebook LM, tem o Perplex, tem o Close, tem o Mistral, tem o próprio Copilot, que é o sistema de corporativos, né? Aquelas grandes empresas corporativas, questão de compliance. Então, tem o Copilot, tem o Gemini, enfim, tem uma míriade Sim, e são gratuitas. Mas lembrando, só estendendo um cadinho aqui a claro. palavra, presidente, não existe almoço de graça. Então, se você utiliza a inteligência artificial, o seu pagamento, se for de graça, são os seus dados. Sim, claro. E isso leva a uma consequência muito importante, Sim. porque quando a gente disponibiliza dados sensíveis atualmente Uhum. nessa ferramenta, Perfeito. utilizando, né, a modalidade gratuita, você está expondo Perfeito. dados importantes, Perfeito. seja dos seus clientes, Uhum. seja seus, que pode ferir, inclusive, as regras da LGPD, Perfeito, né? perfeito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, essa observação ela é extremamente importante. Mas, Shelf, eu queria que você comentasse para a gente o seguinte: eu ouvi, de certa maneira, né, um comentário de que utilizar uma ferramenta dessa e não saber explorar com efetividade é ter uma Ferrari e não saber dirigir, Tem uma né? Ferrari andando numa rua de quebra-mola. Exatamente. Saber criar prompts, Uhum. saber perguntar é a diferença dessas Sim. ferramentas. Queria que você comentasse um pouco sobre esse Uhum. assunto, como extrair de forma efetiva a essência da melhor resposta nessas ferramentas de inteligência artificial. Assim, a colocação foi perfeita, no sentido de que, se eu vou utilizar uma inteligência artificial, a gente tem que fazer coisa que o brasileiro não gosta de fazer, é ler o manual de instrução, né? Pois Então, como é, é que eu vou usar o ChatGPT? Eu tenho que ler e entender como é que eu vou usar ele, então configurar ele com a nossa carinha, né? sim, Porque o grande barato da IA e a questão assim, da linguagem natural, ela vai ficar com a sua característica, ela é uma machine learning, ela está aprendendo de acordo com essa interação. Então, a primeira coisa é você saber configurar com a sua carinha. Olha, eu sou um contador, tenho essa formação. Você fazia na parte da configuração ali, no ChatGPT, por exemplo, a configuração. E fazendo nele, você consegue fazer exatamente nas outras também, que são muito parecidas. Então, a primeira coisa é a configuração, né? É a personalização daquela ferramenta. Porque a perfeito, partir dessa personalização, você começa, de fato, a direcionar o banco de dados que ela tem, que é gigantesco, né? Para trazer resposta com o perfil que você quer. Porque perfeito. senão a cada interação você fala, eu sou pessoa tal, 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 tal. Então toda hora tem que fazer isso. Quando você faz uma única vez ali, acabou. Ela já vai saber que você é contador, que você é perito, que você gosta de inteligência artificial, que você escreve sobre IA na perícia e já vai começar a direcionar, meio que separa, o resto não interessa para você. Exato. Segundo passo, como o presidente colocou, chama de prompt, ou então a engenharia de prompt, né? Ou fazer o estudo do prompt. Ou melhor, o prompt, o que é o prompt, né? Prompt na ciência da computação são os comandos. Mas, em linhas gerais, são perguntas, né? São instruções ou são afirmações. É você conversar. Eu escrevo no WhatsApp um prompt. Sim, Bom dia, presidente Valdirino, tudo bem? É um prompt, escrever para ele, ele vai responder. Então, é essa interação, é conversar com ela. E talvez seja a pergunta do milhão, né? O que você quer da inteligência artificial? Acho que a grande dificuldade é a gente é desacelerar. Bom, eu quero que ela faça um cálculo de um juros bancário baseado nesse contrato. Aí você, tudo bem, então você quer isso. Aí faz ao contrário, começa a voltar, 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 voltar e fazer a pergunta mais simples até chegar exatamente naquele objetivo que você quer. perfeito. Porque dependendo da IA, você faz uma instrução muito longa, ela não consegue, a bicha fica doida. Começa a Ó, dar, claro, ela que vai. é muita informação para ter Exatamente. um tratamento e não vai ser objetivamente aquilo que você É o que eu procura. falo que é um método de cebola, né? Por camadas. Começa devagarzinho, devagarzinho, até chegar ali.
Dá trabalho? No início dá, mas depois que você começa a fazer os primeiros, fica quase automático, aí você consegue de fato atender o que o presidente colocou, você consegue extrair o máximo que ela te oferece e não fica frustrado. Pois é. Até porque a gente sabe que uma pergunta mal formulada ou um prompt mal redigido pode trazer até respostas indesejadas, Sim, né? sim. E como é que você vê, Shelfo, esse cenário, né, de efetivamente utilizar a ferramenta como um item de trabalho essencial, Uhum. mas sabendo extrair ou ter a segurança das informações que são geradas por essa inteligência? Bom, o que eu percebo primeiro é a capacitação, né? Acho que é uma condição sine qua non. E o CRC Espírito Santo é um dos pioneiros nesse sentido, trazendo capacitação de forma gratuita e recorrente, justamente para vocês terem acesso. Então já fica uma dica aqui quase com o merchan, Pois é. na dobradinha aqui com o presidente. Mas, segundo, se capacitar e entender, né? E como é que você incorpora no seu dia a dia? Ué, a gente incorporou no nosso dia a dia o Google, né? Pois é. Então, é incorporar, é botar no seu cotidiano. Eu coloco no meu dia a dia, toda vez que eu tenho alguma dúvida, eu começo a fazer uma pergunta para o ChatGPT. Nessa brincadeira, eu já criei 33 robozinhos ali, que praticamente são meus oráculos. E se eu tenho dúvidas sobre as NBCs, eu já botei todas elas ali e é o meu oráculo ali, a minha Olha só, pergunta. que Então, é interessante. isso que é bacana, assim. Eu estava conversando há pouco justamente com recuperação judicial, então também já dei as informações ali quais são a legislação. O imposto de renda, todo ano você tem imposto de renda, tem um perguntão, você coloca ali. Então, como é que você incorpora isso no seu cotidiano? É criar um mindset, onde é que se você faz cálculos utilizando a planilha eletrônica o Excel, né, que é a mais Sim. conhecida, ou o Google Sheets também que seja do Google, é começar também a ter um mindset, a forma de agir, colocar a inteligência artificial como uma ferramenta altamente avançada tecnológica, que até quem criou não sabe onde é que vai chegar em termos de avanço, de resultado com ela, mas lembrando sempre, se você está acessando ela, se vai utilizar de forma profissional na perícia, principalmente, é investimento, então faça assinatura. Porque tem a questão da LGPD, GDPR e nos Estados Unidos CCPA, ou seja, a questão até da SOX, SOC da conformidade. SOX não, SOC 2. Agora, se você quer usar de forma gratuita, tranquilo. É o que o presidente colocou. Cuidado com as informações, com os seus Perfeito. dados. Quando você insere ali, ela entrou no E, mundo digital, não e sabe para onde passa a vai. ser do mundo, No né? mundo, exatamente. E toda informação, né? Hoje em dia, a informação é o que faz toda a diferença. Sim. Não tem preço em relação a alguns cenários. E, sem sombra de dúvidas, para o profissional da contabilidade, saber utilizar essas ferramentas, né, no nosso dia a dia, seja em complementação ao trabalho pericial, seja numa interpretação, na demonstração contábil, redação de notas explicativas, uma análise de balanço Uhum. propriamente dita, né? Nós temos que utilizar essas ferramentas, mas também na facilitação do nosso trabalho, porque em muitas das vezes nós ouvimos a informação de que a demanda contábil é muito manual, Uhum. né? E o tempo não sobra, porque a gente está muito vinculado no operacional, ao invés de pensar, né, e auxiliar o tomador de decisão em um segundo momento. Como é que você vê nesse cenário, Shelf, a utilização da ferramenta para o término dessa burocratização e também como você visualiza, agora analisando a nossa profissão propriamente dita, como que isso pode impactar de forma direta no dia a dia daquele contador que quer utilizar a ferramenta, reduzindo seu tempo e o custo propriamente dito, porque ele consegue diminuir talvez quantidade de funcionários Sim, sim. ou até mesmo algum custo operacional e facilitando no dia a dia Uhum. do exercício da atividade. Uai, assim, o que eu percebo é exatamente o encontro do nosso início do nosso podcast aqui. É a necessidade primeira de buscar conhecimentos, de capacitar e romper o medo da inércia, né? Isso. Tudo que é novo assusta, né? A restrição à mudança A é restrição à natural. mudança, exatamente. Assim, você tem aquele escopo que você consegue controlar aquele ambiente, né? Sim, Que você consegue ele estar no seu domínio, mas você tem que romper esse vínculo. E quem está rompendo, uma vez que você começa a utilizar a inteligência artificial, você não volta mais atrás. Você faz uma descoberta e vê um mundo de possibilidades praticamente infinito do que você pode aplicar no seu dia a dia. A gente fala de perícia, tá? Mas tem a auditoria. O presidente colocou muito também assim, a elaboração das notas explicativas. Uai, se a gente partir justamente para as NBCs, tem a NBC tanto da MIL, que é ligado à pequena e média empresa, ou a NBC gerais, né, que são para todas sim, as empresas, a 1001, que é para pequena empresa, e a 1002. A 1001 tem a nota explicativa simplificada. sim. Você não precisa fazer redação, você pode pegar a informação que você quer, coloca ali o balanço,
Ele vai gerar um relatório que você quer dentro das instruções que você alimentou. Ó, eu quero que tenha aqui qual é a política contábil, quais são as normas utilizadas e quais foram as principais mudanças que você observa nesse balanço. E automaticamente gera para você. Muito bom. Então a grande questão justamente é essa: você perder o medo e identificar dentro do seu dia a dia aí contábil, na sua empresa contábil, o que você pode mudar. Então, talvez, assim, meio que resgatando, né, é fazer análise, parar e pensar o que eu posso melhorar aqui na minha empresa com relação a responder e-mail, com relação a responder cliente, com fazer um onboard do cliente, ou com relação até à geração de relatórios, ou até fazer um double check também de alguns processos aqui, ou a emissão de guias. Como é que eu posso, de repente, automatizar o recálculo de guias, né? Olha só. Ou uma coisa mais simples ainda, mas que toma tempo do contador. Como é que eu consigo controlar o prazo, né, de vencimento das minhas certidões, da parte fiscal? E a IA faz isso para você. Você coloca ali, ela coloca um alerta no seu calendário, manda um e-mail para você, manda até um WhatsApp para você de forma Olha só. automatizada. Então, foi até um prolixo na resposta, mas que tanta coisa que dá para fazer, Não, presidente, mas e e, dá vontade de falar. o que eu quero te provocar, Shelf, é exatamente nesse sentido de que nós precisamos sair da caixinha, Uhum, né? E entender que a inteligência artificial hoje veio para ficar e é exatamente. uma ferramenta diária de auxílio nas nossas atividades. Eu não me imagino hoje não utilizando a minha inteligência artificial no meu dia a dia Uhum, em tudo que eu faço. Então, revisão de documentos, análises e tudo aquilo que ela pode me auxiliar no dia a dia, eu vou lá, recorro à minha ferramenta, faço a minha análise, porque isso tem que se tornar uma rotina, sim, porque a gente tem que buscar a otimização, seja de tempo, seja de atividade, seja de custo. E se a perfeito. gente consegue utilizar essas ferramentas, com certeza vai facilitar o nosso dia a dia, E né? facilita. É isso aí. Bem, nós já estamos caminhando para o nosso final aqui da nossa conversa, sempre muito valiosa, né, com a experiência que o Shelf tem no dia a dia da perícia. E eu queria, para encerrar, Shelf, entender nesse vasto cenário, talvez, como que você visualiza os, o, a interpretação do judiciário, porque Uhum, também a gente vê que a justiça hoje já está utilizando a ferramenta para a uhum, tomada uhum, das uhum, uhum, decisões, né, para sentenças, para a oitiva de testemunhas, hoje uhum, já apresenta lá uma facilitação de um resumo do uhum. que foi discutido, os principais pontos. Essas ferramentas hoje que realizam atas de reunião, Sim, de gravação sim, de reuniões, né, sim. de apresentação de atas. Como que você vê o futuro da perícia nesse cenário daqui a alguns anos? Você acha que é possível da máquina substituir essa essência ou qualidade do perito? Ou você acha que a complementação entre a atividade humana com o conhecimento técnico possa talvez trazer uma figura nova do novo perito dentre alguns anos? Uai, entre a opção A e B, claro que é a opção B, né? Porque vão somar, somar forças ali. E a tecnologia, a gente tem que encarar a IA como se fosse tecnologia, encarar novamente a IA como se fosse uma HP2C, uma planilha eletrônica, é isso, é Sim. exatamente isso. E bem apontado, o judiciário já utiliza, ó, há muito tempo IA, você tem o próprio STF, você faz, que salvo engano, acho que é a Sofia ou a Elias, que ele faz lá justamente a decomposição das jurisprudências, vai separando lá por parâmetros. O próprio TCU agora lançou o Chat TCU, que é uma inteligência artificial para você buscar dentro da jurisprudência, dentro da base de informação do TCU. Então, assim, a inteligência artificial no setor judiciário já é utilizada de larga monta. Assim, e até uma coisa dicotômica, porque os peritos que atuam junto ao judiciário ainda têm uma certa Uma caminhar, restrição. uma restrição, mas a gente está conseguindo já fazer o trabalho de formiguinha e já conseguir levar essa informação e debelar essa barreira. Então, como é que eu enxergo? É uma ferramenta indissociável. Assim, o perito precisa da inteligência artificial justamente para otimizar, conseguir entregar trabalhos cada vez mais exatos, mais robustos, mais sólidos, com um rigor, uma qualidade técnica cada vez mais ímpar, que depende do conhecimento humano, que é o analista em si, é o expert, a função nobre que tem que ser, e não operacional, Sim. mas a função intelectual lá colocada, e com isso trazer mais celeridade, atendendo principalmente a parte processual. Então você consegue cumprir o prazo com celeridade, com segurança
e trazer com isso também, claro, um valor agregado ao seu serviço prestado. Muito bom, muito bom. Bem, esse foi o nosso podcast aqui do Conselho de Contabilidade. Não perca os próximos episódios, porque sempre a gente está trazendo assuntos de extrema relevância. E eu quero te agradecer, Gelfo, pela tua participação na nossa 25ª Convenção de Contabilidade, por ter sido, né, uma pessoa que fomentou essa iniciativa de trazer a tecnologia da inteligência artificial para a perícia, detalhando com minúcias todas essas informações para os peritos, os auditores e para todos aqueles que utilizam a contabilidade no seu dia a dia ali com essas novas ferramentas, tá? Então quero te agradecer imensamente pela tua presença aqui e com certeza continuaremos contando com a sua experiência nesse assunto para nos auxiliar a debruçar ali sobre todos esses assuntos que envolvem a inteligência artificial. Obrigado, presidente. E a palavra final. Eu sou um eterno aprendiz, então só sei que nada sei. Então estudem. É isso aí, vamos estudar. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Abraço. Obrigado.